Queridos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25. Quero compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos. Quando você encontrar o capítulo 25, encontre também o versículo de número 13. E quando você encontrar, você vai dar um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Mateus 25, 13. É a palavra que nós vamos ler nesta noite. Está escrito assim na palavra do Senhor: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche seus olhos por um instante, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra e abrimos o nosso coração nesta noite para que o Senhor venha falar conosco. Que haja nesta noite transformação de vidas, transforma a nossa vida, muda a nossa história, Senhor. Que essa palavra venha hoje de encontro à nossa realidade, à nossa vida, e muda tudo de lugar conforme a Tua vontade, para que o Senhor olhe para cada um de nós, e encontre em nós, pessoas que serão aprovadas por Ti, para que quando o dia chegar, o Senhor olhe para nós e encontre a noiva preparada e adornada do Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém bem forte. Amém. Aleluia. Pode se sentar por um instante. Queridos, hoje dentro dessa série de mensagens que nós estamos agora nesse mês de novembro, tema que está aqui no telão: relacionamentos restaurados. Em cada culto você tem percebido que cada pregador que passou por este altar trabalhou um tema específico, uma área específica, um relacionamento específico, na qual precisa ser restaurado, ou precisa ser melhorado, a fim de que a gente possa obter resultados melhores na nossa vida, sim ou não? E hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre restaurar o nosso relacionamento com o Rei Jesus. Como firmar um relacionamento sólido, intenso com o nosso Rei Jesus. Como restaurar esse relacionamento para que esse relacionamento seja de fato uma bênção na nossa vida. Então o tema da minha mensagem hoje é: quem participará do casamento? Irmãos, essa mensagem Deus trouxe ao meu coração hoje no período da tarde, e eu vivi uma experiência muito forte. Deus ia ministrando ao meu coração, e aí no final da tarde eu consegui escrever essa mensagem. E eu creio que é uma mensagem que pode edificar muito a sua vida e trazer restauração na sua jornada, na sua caminhada. Eu creio que pode ser uma mensagem que pode transformar a tua história, para você viver bênçãos e alegrias inimagináveis. Posso ouvir um amém? Mas irmãos, eu preciso começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. É uma pergunta muito séria, porque diante de uma mensagem como essa, na qual Jesus um dia voltará, o texto diz isso: há um dia, que ninguém sabe nem a hora, nem o momento, mas o Filho do Homem vai voltar. O Filho do Homem voltará, Ele virá novamente para buscar a sua noiva. Ele vai buscar aqueles que entregaram um dia a sua vida a Ele, aqueles que um dia assumiram um compromisso com Ele. O Senhor virá nos buscar, amém, igreja? Mas diante dessa realidade, eu preciso começar essa mensagem te fazendo uma pergunta: quem você é na noite de hoje, noiva ou simpatizante? Quem é você? Olha para quem está do seu lado e pergunta: você é noiva ou você é simpatizante? Quem é noiva aqui para dar um glória a Deus? Aleluias. Irmãos, a gente precisa entender sobre isso. Eu quero discorrer um pouco desse contexto para poder aplicar uma mensagem ao seu coração daqui a pouquinho. Quando nós olhamos para o termo noiva e o termo simpatizante, quando não vamos ao dicionário recorrer ao significado das palavras, noiva é aquela que tem um compromisso com alguém. Então noiva é alguém que estabelece um compromisso e está debaixo de uma promessa. Não se casou ainda, mas vai se casar. Então noiva é alguém que assumiu um compromisso para que um dia uma promessa se torne uma realidade. Então isso é a noiva. Agora, quem é ou o que significa ser simpatizante? É aquela pessoa que simpatiza por uma causa ou com alguém, mas sem pertencer ou sem ter
compromisso. Então a noiva estabelece um compromisso, está debaixo de uma promessa. Um dia o noivado acaba e o casamento se estabelece. Isso é noivo. Agora, quando falamos de simpatizante, é alguém que até gosta, até acha legal, até concorda, até acha bacana os ideais, tudo o que é falado, mas não tem compromisso e não tem pertencimento. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? É porque quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos que algumas pessoas vivem vida de noiva, mas infelizmente algumas pessoas vivem a vida de simpatizantes. Dentro da igreja existem noivas, mas também existem simpatizantes. E eu quero que essa mensagem hoje vá de encontro ao seu coração para trazer um despertamento para a tua vida. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Se existe noiva e existe simpatizante, isso quer dizer para mim e para você que existem sempre caminhos, escolhas, destinos diferentes. Quando nós olhamos para a Bíblia, o tempo todo a palavra do Senhor vai nos indicar que existem dois caminhos. Existe um caminho que leva para a bênção, existe também um caminho que leva para a maldição. Existe um caminho que ao coração do homem parece certo, mas o fim desse caminho é a perdição. Mas existe um caminho que provém da palavra do Senhor, que nos leva em direção à vida e à vida eterna. Então o tempo todo nós estaremos diante de duas opções, ou de dois caminhos, duas oportunidades. A Bíblia o tempo todo nos indica que existem opções. Profetiza para quem está do seu lado assim: existem opções. Fala assim: existem caminhos. Agora com um dedo de profeta fala assim: que caminho você tem escolhido, meu irmão e minha irmã? Qual caminho, Igreja Batista Vida, você tem escolhido? Sempre existem duas opções de escolha, e as escolhas que nós fazemos hoje definem não apenas o nosso presente, mas definem também o nosso futuro. Definem não apenas a nossa vida terrena, mas definem também a nossa vida eterna. Escolhas que fazemos hoje não impactam somente no agora, porque as pessoas têm o costume de falar: eu fiz uma escolha errada e estou colhendo a consequência do meu erro. Mas tem escolhas, tem caminhos, irmãos, que não vão impactar apenas a tua vida nesta terra, mas vão impactar também a nossa vida eterna. Quando se trata da nossa vida espiritual, nós precisamos entender, irmãos, que apenas um caminho é aprovado e é bom para que eu e você possamos seguir. Que caminho é esse? Jesus. O tempo todo nós podemos escolher caminhos na nossa vida, mas o único caminho que leva para a eternidade é Jesus. Da mesma forma, eu e você podemos definir o tempo todo, escolher que tipo de pessoa nós podemos ser. A gente pode escolher ser justo, mas também podemos escolher ser injusto, sim ou não? A gente pode escolher ser reto, íntegro, mas também podemos escolher o caminho da desonestidade. Nós podemos o tempo todo escolher uma vida onde nós honramos a Deus e as pessoas, mas também podemos escolher viver uma vida onde o tempo todo a gente pratica desonra. O tempo todo nós podemos definir quem nós somos. Há um caminho, Jesus. Há um tipo de pessoa apenas que eu e você precisamos ser: noiva. Há um caminho, qual que é? Jesus. Há um tipo de pessoa que você precisa ser, qual que é? Noiva. Essa é a verdade que precisa estar entranhada no nosso coração e no nosso entendimento. Eu preciso seguir a um único caminho, a saber, Jesus. E eu preciso me tornar uma única pessoa todo o tempo, em todos os dias. Eu preciso ser noiva. Porque, meus irmãos, existem outros caminhos. Existem outros tipos de pessoas. Qual o outro caminho? O mundo é um outro caminho. O desejo humano, as perdições humanas são outros caminhos. Existem outros tipos de pessoas, como eu disse, tem simpatizantes, tem outros tipos, tem caminhos como Jesus, tem caminhos como o mundo, tem como ser noiva, tem como ser simpatizante. Eu vou me deter apenas nesses dois caminhos, para que nós possamos entender de forma mais clara. Então a gente precisa, meus irmãos, nos posicionarmos nesse tempo e definir muito bem qual o caminho e quem nós queremos ser a partir de hoje. Qual o caminho que você vai seguir?
Qual caminho você tem seguido? Qual a pessoa que você é hoje? Qual pessoa você vai se levantar amanhã? Que tipo de pessoa você está construindo? Porque a Bíblia diz o tempo todo que a gente precisa ser íntegro e ser justo. Porém, tem muita gente escolhendo o caminho da impiedade, o caminho de ser ímpio ou injusto. Muitas pessoas, irmãos, estão seguindo o caminho contrário. A Bíblia diz que a gente precisa ser santo. Aquele que se santifica, santifique-se mais ainda. Mas a Bíblia também diz que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Caminhos, escolhas, destinos, tipos de pessoas. Tem gente que serve, mas tem gente que não serve. Eu não estou falando de prestar ou não prestar para algo, eu estou falando de se colocar à disposição de algo. Tem gente que se coloca facilmente à disposição, tem gente que não se coloca. A Bíblia também diz que há um caminho que é estreito, que a porta é estreita, mas ela também diz que há um caminho que é largo, e a porta é larga. Destinos diferentes, para tipos de pessoas diferentes. Qual caminho você tem escolhido? Que tipo de pessoa você tem escolhido ser nos dias de hoje? Quando olham para você, enxergam quem? Tem gente, irmãos, que a gente olha para ele e fala lá, caloteiro, desonesto, mentiroso, engana todo mundo. Olha lá, dentro da igreja parece outra pessoa, uma bênção. Mas quando você topa com essa pessoa do lado de fora dos portões da igreja, você fala, não é possível, não é o mesmo crente, não é a mesma pessoa que eu conheço, não é a mesma pessoa que se comporta tão bem lá dentro da igreja, não é a mesma pessoa que age de forma tão justa, tão correta dentro da igreja. Aqui fora, fala mal de todo mundo, dá cana em todo mundo, engana todo mundo. Dentro da igreja é uma beleza, é um carinho com os filhos, é aquela coisa mais amorosa. Fora da igreja, aquela coisa rude, grosseira. Quem é você, irmãos? Qual caminho você tem escolhido e quem você tem definido para você mesmo ser? Porque se tem uma coisa que Jesus não interfere, é no caminho que você vai seguir, ou no tipo de pessoa que você quer se tornar. Ele não interfere. Em Deuteronômio, nós vamos ver uma palavra de Deus: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus coloca, quem escolhe? Eu e você. Aí ele dá uma dica ainda: escolham, pois, a bênção. Mas tem muita gente que não está escolhendo, irmãos. Então a gente precisa estar vigilantes o tempo todo quanto ao nosso posicionamento. Que caminho e que tipo de pessoa nós somos ou seremos a partir de agora. Que sejamos retos, que sejamos íntegros, que sejamos justos, que sejamos santos, que sejamos servos, que sejamos aqueles que honram, que sejamos assim, irmãos, aqueles que escolheram seguir um caminho estreito, passar por uma porta estreita, porque esse é o único caminho que nos leva para o céu, que nos leva para a Nova Jerusalém, para a morada preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para uma eternidade livre de todo tipo de condenação, de dor e de sofrimento. Há uma chamada hoje para mim e para você: escolham ser uma pessoa íntegra, correta, justa, e escolham andar pelo caminho estreito, porque há uma eternidade abençoada esperando por mim e por você. Posso ouvir um amém? Aleluias. Aplauda o Senhor. Mas, irmãos, se não for assim, consequentemente, automaticamente, a gente se torna ímpio. Não tem como ser os dois tipos de pessoa. Automaticamente a gente se torna ímpio, profano, injusto, e a gente começa a caminhar num caminho largo, para passar por uma porta larga, cujo fim é a condenação eterna. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Todo o Evangelho culmina nessa verdade, chega e aponta para essa verdade. A gente pode viver a nossa vida do jeito que a gente quiser, mas o fim é resultado daquilo que a gente definiu, o caminho que a gente definiu andar e a pessoa que a gente definiu ser. A gente pode fazer o que quiser. Pode ou não pode? Mas o caminho que a gente escolhe andar, ou a pessoa que a gente define ser, vai definir também o destino
na nossa eternidade. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus, irmãos, diz que um dia Jesus vai vir buscar quem? Quem? A noiva. Se Jesus um dia virá buscar a sua noiva, isso indica que vai haver quem sabe? Casamento. Vocês estão de parabéns. Se Jesus vem buscar a sua noiva, isso indica que há uma promessa de que um dia haverá um grande casamento, aleluias. Jesus e a igreja, haverá um grande casamento, aleluias. Mas como assim, pastor? Achava que casamento era só na terra. Irmãos, quando a gente olha, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, Efésios 5, verso 31, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Texto básico para aplicar em casamentos. Todos os pastores que fazem casamento aqui sabem, esse é o texto padrão. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, se tornam os dois uma só carne. Efésios 5:31. Mas logo em seguida, versículo 32, o apóstolo Paulo fala algo interessantíssimo. Grande é este mistério, digo-o porém a respeito de Cristo e a sua igreja. O apóstolo Paulo está apresentando o casamento terreno, mas fazendo uma conexão e uma alegoria para aquilo que vai acontecer um dia, quando Jesus voltar e vier buscar a sua noiva. No dia que Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja para um grande casamento que vai durar por toda a eternidade. A promessa do casamento terreno é até que a morte o separe. O casamento que teremos com o Cordeiro Imaculado é: nós viveremos com Ele por toda a eternidade, porque não tem mais condenação, não tem mais morte. Haverá um casamento e noiva do Senhor. Estou hoje pregando para você nesta noite: se prepara, se adorna para o dia que o Cordeiro voltar como um rei para te buscar para o grande casamento. Quantos estão prontos para esse casamento aqui, para dar um glória a Deus? Aleluia. Esse é o grande mistério, irmãos. Isso é um mistério. O apóstolo Paulo conectando o casamento terreno com o casamento que acontecerá entre Cristo e a igreja. Mas até o dia do casamento, qual o status de vida que nós estamos vivendo? Quando um homem conhece uma mulher, eles se conhecem, aí se eles se gostam, eles se declaram. Normalmente, não é regra, mas normalmente o homem vai lá e pede a menina para poder namorar, cortejar, começar um tempo de oração. É assim que tem que ser, tá bom, irmãos? A corte, sem muito mais coisa, é isso, orar, e é isso, namoro. Amém ou não amém? Qualquer coisa fora disso, irmãos, não é bíblico não. Mas amém, namoro. Depois do namoro, a pessoa viu, conheceu a família, conheceu os traços da personalidade, conheceu quem é de verdade, teve aquele convívio, e agora aquele amor, né, intenso cresce. Aí está na hora de quê? De pedir em casamento. Mas já vai casar? Primeiro fica noivo, troca os anéis de noivado, coloca na mão direita o anel de noivado, porque ainda não casou. E aí período de noivado é o período de quê, irmãos? Consolidar o compromisso que foi feito. Ainda não é a aliança, é para consolidar uma aliança que um dia será feita. Dá tempo de desistir do noivado ainda? Dá. Do casamento já é complicado, irmãos. Mas o noivado é período de firmar os compromissos. Amém ou não amém? Por que isso tudo, pastor? Para a gente entender qual caminho e qual tipo de pessoa a gente vai ser. Tem gente que está ainda na corte com Jesus, não decidiu ainda se quer, se não quer, se quer conhecer Ele mais, se não quer, está só cortejando. São pessoas, irmãos, me permita dizer, que ainda não lê a Bíblia, que até vem na igreja, mas ainda não parou para poder se dedicar a conhecer o noivo, ainda não decidiu ainda se quer mesmo seguir essa vida ou se não quer, está aí no meio termo. Aí tem alguns que já decidiram: não, eu quero esse compromisso, vou ficar noivo. Aí se torna noiva de Jesus.
E aí começa a aprofundar os compromissos, já entendendo na sua mente e no seu coração que um dia o casamento vai chegar. Esse é o nosso status atual. Entreguei minha vida a Cristo e agora decidi viver um compromisso. Porque somente entregar a vida para Cristo, irmãos, mas não viver como noiva, está contraditório com o que a palavra nos ensina. Tem gente que levanta a mão, entrega a vida a Cristo, mas continua vivendo como simples namorado. A gente tem que viver como noiva, amém ou não amém? Amém. Então esse é o modelo, esse é o que o apóstolo Paulo está fazendo, essa conexão. O casamento terreno é um espelho, é um apontamento para aquilo que um dia vamos viver com o nosso noivo. Então, irmãos, aonde está o problema? Acontece, irmãos, Igreja Batista Vida, que a gente precisa viver esse relacionamento nos comportando de fato como noiva. E noiva possui características muito claras, a saber, não tem meio termo. Noiva, ela é digna, ela precisa ser digna, íntegra, reta, santa, irrepreensível, e principalmente, andar na mesma missão e direção do seu noivo. Noiva é honrada, noiva tem compromisso com o seu futuro marido, sim ou não? Sim. Noiva é essa, mas aonde está o problema? Tem muita gente que está se relacionando com o noivo de forma muito superficial, achando que é noiva, mas se relacionando como ficante. Irmãos, é com muito amor e carinho que eu trago essa palavra hoje ao seu coração. Tem muita gente que está se achando noiva, mas com o seu relacionamento quebrado, se relacionando como ficante. Quem que é ficante? Simpatizante. É quem se relaciona de vez em quando, mas não tem compromisso. É quem de vez em quando até tem um contato, até tem um momento ali para se conhecer, mas é tão superficial que não gera compromisso. Não tem compromisso, não tem fidelidade, não tem promessa de casar. É apenas um relacionamento superficial. Isso é o simpatizante. Simpatizante não segue a direção do noivo, segue a própria direção, porque não tem compromisso com o noivo. Simpatizante não tem compromisso nenhum com a outra pessoa, com a outra parte. Simpatizante quer apenas viver a vida do seu próprio jeito, não quer compromisso, não quer dividir um teto, não quer dividir a casa, não quer dividir os bens, não quer dividir nada. Como você quer morar no céu com os outros irmãos, com a glória prometida pelo Senhor? Como você quer desfrutar das ruas de ouro, de cristais, sendo que você não tem compromisso e não se submete à direção e à vontade do noivo? Não tem como, irmãos, não tem como, porque o noivado já aponta para um dia onde os bens estarão juntos, homem desfrutando dos bens da mulher, mulher desfrutando dos bens do homem, sim ou não? Sim. Então como que a gente quer desfrutar de tudo que Jesus prometeu no céu, da visão maravilhosa que está em Apocalipse, de um céu maravilhoso, se nós não estamos estabelecendo compromisso com Ele agora? Sem compromisso, sem casamento. É por isso que olharmos, o apóstolo Paulo faz isso de forma impressionante, conectando a nossa visão didaticamente ao casamento da terra com aquilo que vamos viver. Deus me permitiu hoje, irmãos, trazer essa mensagem ao seu coração, para a gente parar um pouquinho e pensar: você tem vivido um compromisso com Jesus, ou está apenas simpatizando com Ele? Deixa eu falar de forma prática. Simpatizantes querem apenas as vestes. Quem lembra dessa mensagem? A gente vai ver em Mateus capítulo de número 27, 28, que homens, soldados romanos, estavam brigando pelas vestes de Jesus quando ele estava pendurado no madeiro. São pessoas que só querem as bênçãos, não querem se relacionar, só querem desfrutar, não querem estabelecer relacionamento nem compromisso, só querem aquilo que o noivo pode dar. Simpatizante não se relaciona, simpatizante só quer as vestes de Jesus, não quer a cruz, não quer a palavra, não quer a presença, não quer o sangue. Simpatizante só quer as vestes. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para vários relacionamentos que não dão certo, casais que se juntam, homens e mulheres que estão ali juntos para estabelecer um dia casamento,
E a gente vai ver muitos relacionamentos frustrados, porque um dos exemplos é quando, por exemplo, o homem entra nesse relacionamento com uma mulher e ele só quer sugar dela tudo. Ele só quer que ela dê carinho, só quer que ela faça as coisas para ele, só quer o que ela pode oferecer, mas ele mesmo não se entrega, ele não faz nada, ele só exige, ele só quer sugar, ele só quer tomar. Qual o rumo que esse relacionamento vai ter? Fracasso. Da mesma forma, mulheres que só querem receber, só querem receber, só querem receber, mas não quer dar carinho, não quer dar amor, não quer andar na mesma visão, não quer andar na mesma missão. Então, casamentos aonde só um dos lados exige, puxa, suga, quer, mas não entrega nada, estão fadados ao fracasso. Assim também com Jesus. Porque, irmãos, Jesus já entregou o que Ele tinha de melhor por mim e por você. A prova de amor que Ele tinha que dar, Ele já deu, se entregando na cruz por mim e por você. Porque tem casais que ficam assim: você tem que me provar o seu amor, você me ama mesmo, então me prova, sim ou não? Tem gente que fica com isso, já está casado há 10 anos às vezes, e fica: você me ama mesmo de verdade? Então prova que você me ama. Tem namorados que são assim, tem noivos que são assim, isso acontece rotineiramente. Diz que me ama para provar que me ama. Você tem que me dar alguma coisa para provar que me ama. Pessoas têm essa necessidade de provar que amam. Jesus já provou o amor dele por mim e por você. Como você tem provado o seu amor por ele? Irmãos, pode aplaudir o Senhor. Se é uma via de mão dupla, Ele já provou o amor dele por você. Mas o que você tem feito para Ele entender e olhar para você? Esse me ama mesmo, esse me ama de verdade. Essa aqui faz a minha vontade, essa aqui entrega tudo por mim, essa aqui sempre está disposta a servir, esse aqui é um homem honrado, esse é um homem íntegro, esse eu vejo que me ama, esse eu vejo que ama as minhas palavras, as minhas direções, a missão que eu confiei para ele, esse me ama. Jesus já provou o amor dele por você. E você? Como tem demonstrado que o ama? A noiva demonstra que ama o noivo. Porque tem alguém noivo aqui? Quem está noivo? Aleluias. Vou pegar aqui, ó. Porque Jefferson e Amanda, se um de vocês parar de demonstrar amor, complica, não complica? Noivo precisa demonstrar amor pela noiva. Noiva precisa demonstrar amor pelo noivo. A parte de Jesus já está feita, irmãos. Tem como cobrar nada dele. Tem gente que cobra bênçãos como prova de amor dele. Senhor, se você me ama, faz um milagre na minha vida. Não, irmãos, não precisa dele provar que te ama, não. Ele já te amou primeiro. Ele já entregou a vida dele por você. Ele fazer milagre, irmãos, isso é bênção do relacionamento. Isso é coisa que acontece por causa do relacionamento. Mas a prova de amor ele já fez. A prova de amor ele já cumpriu na sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluias. E aí o texto finaliza: se tornarão uma só carne. O texto que nós lemos, não são mais dois. Isso nos mostra, irmãos, que nesse relacionamento entre nós e Jesus, tem que ter unidade, tem que ter alinhamento. Não são mais dois. Se é assim na terra, deve ser assim também no espiritual. Não são mais dois, porém uma só carne. O que isso implica na minha vida e na sua vida? No casamento é a mesma coisa. Não prevalece só a opinião do homem, não prevalece só a opinião da mulher, não prevalece só o desejo do homem, não prevalece só o desejo da mulher, não prevalece só a vontade do homem, nem somente a vontade da mulher. Não são mais dois. Não é um pensando de um jeito, o outro pensando do outro. Tem que haver consenso, tem que haver junção, unidade, alinhamento. Assim também a gente, porque a gente ora. Jesus está falando: não é isso que eu quero, não é isso que eu tenho para você, minha vontade não é essa, eu tenho outro caminho. Estourando, não, mas eu quero assim, eu quero dessa forma, é do meu jeito. São pessoas que não entenderam ainda que dois se tornam uma só carne. Então o seu pensamento, os seus sonhos, seus projetos têm que estar alinhado com os sonhos, porque bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de te dar a paz, a bênção, não de te causar mal, não de te causar prejuízo, mas para te fazer prosperar. Alinha o teu pensamento
com o noivo, porque você não é mais uma só carne, e isso vale para os solteiros também. O seu primeiro relacionamento não é com alguém dessa terra, é com Cristo. Em primeiro lugar, o relacionamento com Cristo. Por isso que eu trouxe essa mensagem hoje ao seu coração. Deus me trouxe essa mensagem para a gente restaurar o nosso relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Irmãos, é aí para fechar. O texto que nós lemos no início dessa mensagem, que está registrado em Mateus 25:13, diz sobre o dia que o Jesus irá voltar. E eu já vou concluir com os irmãos, a gente já vai orar. Coloca por gentileza o versículo número 1 de Mateus 25. Esse texto, Jesus está contando uma parábola sobre as 10 virgens. Ele está contando uma parábola sobre aqueles que herdarão ou entrarão no reino de Deus. A alegoria do casamento, um apontamento para o casamento. Tudo que nós falamos até agora. E olha só, Mateus 25:1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então aqui temos uma alegoria, indicando que haverá um casamento. O esposo está chegando. Versículo de número 2. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. Algumas traduções diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, imprudentes. Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo de número 4 fala sobre as prudentes. Elas levaram azeite nas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então 5 carregam algo, 5 não carregam. 5 têm azeite, 5 não tem azeite. Próximo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O noivo atrasa um breve momento. Normalmente é a noiva que atrasa, né? Mas aqui o noivo atrasou. O noivo atrasa, e aí então toscanejar é cochilar. Todas as virgens cochilam. Já vi algumas pessoas pregando que 5 delas dormiram, mas não, irmãos, todas dormiram. Sabe por que todas dormiram? A Bíblia diz, Jesus disse que a nossa vida é como uma névoa, que vem à noite, mas logo pela manhã se dissipa. É uma conexão que ele está fazendo de forma também didática, para nos ensinar que a nossa vida é curta. Aqui também nesse texto temos uma outra alegoria. Todas as virgens dormem, ou seja, indicando que a nossa vida é curta. É um fechar e um abrir de olhos, é curto, é como um período de sono, é curto. A gente dá muita ênfase para a nossa vida terrena, glória a Deus por isso. Precisamos sim ter atenção para a nossa vida, mas a Bíblia indica que é como dormir. Estamos como dormindo, é rápido, é passageiro. Fecha o olho, abre o olho, dormiu. Isso é uma alegoria para nos indicar que a vida passa rápido demais, como um período de sono, como uma noite dormida. Então todas elas dormiram. Quando acordaram, então, irmãos, algo vai acontecer. Versículo 6. À meia-noite, ouve-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. No meio do sono, no meio da vida, no meio daquele tempo. O sono é um período de tempo. Na hora que o olho fecha até a hora que o olho abre. Período de tempo. Na terra é um período curto, na eternidade mais curto ainda, para tudo aquilo que nós vamos viver. Então no meio desse período de tempo, ou seja, a nossa vida curta aqui na terra, à meia-noite, num determinado momento dessa vida, num período, porque tem gente que dorme 11 horas da noite e acorda às 5 da manhã, então meia-noite seria na primeira hora do sono. Tem gente que dorme cedo, dorme 8 horas da noite e acorda 4 horas da manhã. Meia-noite está no meio do período do tempo. Tem gente que dorme mais cedo e acorda, por exemplo, 1 hora da manhã, para poder trabalhar, para fazer alguma coisa, sei lá. Mas é só para você entender que meia-noite não significa 1 hora exata, mas um período marcado dentro de um período de tempo. Então à meia-noite ouve-se um grito. Todo mundo cochilando e dormindo. Imagina o susto das virgens. Quem já acordou com um grito aqui? Quem aqui já acordou com um grito de filho, por exemplo? Você acorda assim, irmão, você levanta, não sabe nem onde é que você está. Meu Deus, o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Estou em casa mesmo, estou na igreja ainda, não sei, o que está acontecendo? Sim ou não? As virgens acordam assustadas por causa do grito. O noivo se aproxima. Próximo. Então todas acordaram. Todas elas despertaram. E aí então prepararam as suas lâmpadas.
Se prepararam para quê, irmãos? Era o dia do casamento, era a hora do casamento. Versículo número 8. As insensatas disseram às prudentes: me dá um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. 5 delas perceberam que não tinha mais o óleo, o azeite. E aí é costume daqueles que não carregam nada recorrerem àqueles que carregam algo. Isso acontece o tempo todo. Pessoas que vêm porque não carrega nada, não construiu nada, não tem compromisso, e aí vem: meu Deus, pelo amor de Deus, ora por mim, me ajuda nesse tempo. Eu não estou falando que é errado pedir oração, amém, irmãos? Eu acabei de pedir agora o pastor Flailton, a pastora Roseli também orou por mim. Nós precisamos, mas entenda, num contexto de vida, são pessoas que não se prepararam e do nada, vê alguém que carrega unção, carrega o óleo, carrega a adoração, carrega a oração, carrega uma vida de intimidade, e aí vem: me dá o que você tem. Irmãos, no dia que o noivo voltar, não dá para compartilhar aquilo que você carrega, não dá para pedir para o outro aquilo que ele carrega, não dá tempo mais. E aí então, versículos número 9, essas virgens vão falar: não posso te dar o que eu carrego, é meu, eu construí isso ao longo da vida. Período de tempo do sono, elas estão com o óleo, elas prepararam aquilo ao longo da vida. Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. O que eu tenho, eu construí ao longo da minha vida. Agora vocês podem tentar comprar, tentem comprar óleo. Vai lá e tenta comprar um pouco de óleo para vocês. Versículo número 10. Saindo elas para comprar, eu não consegui com aquele que carrega, então eu vou comprar, vou tentar negociar. Irmãos, no dia da volta do Senhor, não dá tempo para pedir para alguém, nem comprar no mercado aquilo que você precisava ter construído ao longo da sua vida. Então, irmãos, elas saem para comprar o óleo, e o noivo chega. Elas estão lá no mercado, fazendo compra de óleo, o noivo chega. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, entraram para o casamento, entraram para aquele lugar, e a porta foi fechada. Aonde estavam as 5? No mercado. Mas as 5 que eram noivas, preparadas, adornadas, prontas, construíram uma vida de relacionamento com o noivo, estavam lá desfrutando da festa. E as outras 5 preocupadas para comprar óleo no mercadinho. Versículos número 11. Mais tarde, depois de um tempo, elas voltam. O que estava acontecendo? O casamento. Elas chegaram também e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Isso me remete ao que aconteceu lá na época de Noé. Havia uma promessa, tanto de destruição quanto de salvação. Mas o povo daquela época não acreditou na promessa da salvação, nem na promessa da destruição. A porta um dia se fechou. Imagino que as pessoas batiam do lado de fora da arca querendo entrar, mas a porta já estava fechada. No casamento, vai ter uma hora que a porta vai fechar. A porta se fechou. E as 5 virgens que estavam lá comprando óleo no mercadinho, porque não fizeram isso durante a sua vida, estão batendo na porta desesperadas. Senhor, abre a porta, a gente quer entrar. E aí vem a parte mais trágica, versículo 12. Ele, porém, disse. Quem disse? O noivo, o esposo. Em verdade lhes digo que não as conheço. Porque no dia do casamento, o noivo não quer saber de simpatizante, de ficante. Ele já tem um compromisso, uma aliança firmada com aqueles que são noiva. Marido de verdade não tem olhos para a mulher que não é a sua esposa. Jesus é esposo de verdade, não tem olhos para aqueles que não são suas esposas. Igreja Batista Vida, se coloque e se prepare como noiva, porque o dia do casamento está chegando. Versículo de número 13, coloca no telão para mim, a gente vai fechar. Portanto, vigiem e sejam prontas. Por quê? Porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora
naquele dia, a aliança eterna será firmada, e o noivo não terá mais olhos para outra mulher que não seja a sua noiva. Ou seja, é só a igreja do Senhor desfrutando da porta para dentro do casamento prometido para mim e para você. Há uma nova Jerusalém, há um dia que as bodas do Cordeiro acontecerão, o casamento acontecerá, e o compromisso dele é com aqueles que tiveram compromisso com ele durante toda a sua vida. Como está a tua lamparina, como está a tua candeia, como está o teu óleo, como você tem construído a sua vida até o dia de hoje, como você vai construir de hoje em diante. Posso ouvir um amém? Coloque sobre os seus pés, eu quero orar por você.